Beleza. Então, podemos? O que vocês acham? Acho que podemos. Oi, doutor Tiago, boa noite. Podemos sim, vamos começar. Então, tá bom. Então, quando eu falo hoje sobre a apneia do sono tratamento, então eu vou falar sobre o tratamento clínico e tratamento cirúrgico. Vou me ater um pouco mais ao tratamento cirúrgico. Então, vamos lá. Então, é muito importante para a gente entender, né, os modelos de tratamento que a gente tem, a gente lembrar um pouquinho da fisiopatologia. Vocês conseguem ver a seta? Conseguem, né? Então, a gente sabe que o segmento colapsável, né, da via aérea, e que muitas vezes é onde a gente vai atuar, tá certo? É o segmento faríngeo. Então, é aqui que a gente precisa olhar com mais cuidado, tá certo? E pensar no tratamento que a gente vai precisar instituir para que isso aqui não se torne colapsável durante, né, os eventos relacionados à apneia. Esse aqui é um gráfico que expõe, desde 2004, tá certo? Os trials clínicos, tá, em azul, e os em pontilhado, os trabalhos cirúrgicos, né? E percebam vocês que, desde que a medicina do sono, né, passou a ser uma área de atuação da otorrinolaringologia, que é essa estrelinha verde, tá? E isso em 2008, né? E depois que a otorrinolaringologia passou a ter fellow de medicina do sono, os trials, eles aumentaram, ou seja, os trabalhos clínicos aumentaram, mas existe uma grande dificuldade de fazer trabalhos cirúrgicos, né? E aí a gente vai comentar um pouquinho mais para frente para vocês entenderem por quê. Bom, quando a gente pensa e fala em tratamento, né, a gente precisa pensar nas consequências, né, da apneia do sono e por que a gente, na verdade, precisa tratar essa doença. Então, aqui os principais sintomas, né, e, além de sintomas, dos problemas que a apneia do sono pode trazer. Então, sonolência excessiva diurna, algumas alterações cognitivas, perda de memória, alguns pacientes relatam impotência sexual, as complicações cardiovasculares, né, se a gente for parar para pensar, infartos, morte súbita, enfim, arritmias cardíacas, né, são talvez os eventos mais preocupantes, maior risco de acidentes, né, tanto os pacientes que trabalham nas autoestradas, ou mesmo pacientes que precisam, né, de uma atenção excessiva durante o trabalho, e chegando pacientes, né, até a morte súbita, como eu falei anteriormente. Então, é por isso que a gente precisa tratar a doença, tá? E aí a gente entra, então, em dois grandes grupos, os tratamentos clínicos e os tratamentos cirúrgicos. Falando, então, um pouquinho de tratamento clínico, né? Dentro desse grupo, a gente tem perda de peso, exercícios físicos regulares, e aí toda mudança de um estilo de vida precisa fazer parte desse arsenal de tratamento. Lembrando que a gente, na grande maioria das vezes, a gente vai associar tratamentos, tá certo? Então, não é porque a gente escolheu um tratamento clínico que a gente vai não pensar no tratamento cirúrgico e vice-versa. Então, a gente sabe que a perda de peso, ela é importante porque os pacientes que estão com IMC aumentado, eles por si só já têm um fator de risco para terem apneia do sono. Então, a redução de peso, ela é muito importante, né? E a gente chega até ao extremo, né, em alguns pacientes que apresentam doença grave, e aí já entra para o tratamento cirúrgico, né, indicar, inclusive, cirurgia bariátrica para esses pacientes, tá certo? Mas dieta, exercícios físicos regulares, acompanhamento nutricional, enfim, isso tudo precisa ser considerado. Álcool e tabagismo, então o álcool a gente sabe que causa um maior relaxamento da musculatura à noite, predispondo o paciente a fazer mais apneia do sono, e o tabagismo pela irritação crônica ali, né, o processo inflamatório crônico faríngeo, né, a gente sabe que isso pode trazer uma remodelação de toda a musculatura faríngea
sendo substituída por mais tecido de colágeno, por exemplo, trazendo, então, mais flacidez, e o tabagismo pode influenciar nisso. A fonoterapia. Existem trabalhos já mostrando que pacientes que apresentam ronco primário e alguns pacientes com quadros de tipo apneia leve do sono podem se beneficiar de alguns exercícios da fonoterapia na tentativa de um fortalecimento da musculatura faríngea, tá? Então, isso, tem fonos especializadas no mercado que fazem isso. Eu, particularmente, indico muito pouco, tá, para os meus pacientes. E aí a gente tem, na verdade, eu diria, são 3 grandes grupos, né? Então, a perda de peso, que eu acho que faz muito sentido, a pressão positiva, né, que são os aparelhos de pressão positiva, ou também chamado por alguns de PAP, e o aparelho intraoral. Então, eu vou falar um pouquinho mais desses dois aqui, tá? Bom, o aparelho intraoral, então, é esse aparelhinho aqui, tá certo? O que ele faz? Ele protrui a mandíbula durante o sono, ok? Por que ele funciona? Porque a gente sabe que toda a musculatura dilatadora da faringe, tá? E dentre elas a principal, o músculo genioglosso, está inserido na apófise gene. Ela fica na porção mais interna da mandíbula, na região do mento, tá certo? Então, quando você protrui a mandíbula, você está trazendo, né, essa musculatura um pouco mais para frente, está gerando um pouco mais de tensão muscular nessa região e você está automaticamente também gerando um pouco mais de espaço retrolingual, tá certo? E aí, consequentemente, você tendo um espaço um pouco maior nessa região da cavidade oral, a língua se adapta um pouco melhor, evitando, então, esse colapso retrolingual. Esse é a ideia, né, e o porquê de indicar o aparelho intraoral. Esse aqui é um tipo de aparelho intraoral. Tem outros tipos, outros dispositivos, uns que têm, inclusive, ajustes aqui, que o odontologista do sono vai ajustando, ou seja, vai aumentando essa protrusão mandibular com o passar do tempo para melhorar a adaptação e facilitar a adesão do paciente ao uso desses dispositivos, tá? Então, a gente sabe que a literatura mostra que o paciente que melhor se adapta a esse aparelho são pacientes que apresentam um ronco primário e os pacientes que apresentam apneia do sono leve. Alguns casos de apneia do sono moderado. Qual que é a grande questão desses aparelhos, né? Alguns pacientes, e assim, isso, quando o paciente vem no meu consultório, que eu enxergo que ele tem a indicação de usar o aparelho, eu já adianto alguns efeitos colaterais que podem, né, acontecer pelo uso, né, diário, né, desse dispositivo. Primeiro deles, ocorre uma certa movimentação dentária, isso é discreto, mas às vezes os pacientes podem reclamar de uma alteração oclusal. Segundo, dores articulares, ou seja, você está tirando, né, a articulação temporomandibular da posição durante um período considerável, então isso pode gerar uma certa dor nessa articulação. Terceira situação, o paciente precisa ter um nariz funcionante, né, para que ele possa, então, fechar a boca, protruir a mandíbula e o nariz estar funcionando, tá? Então, eu tenho pacientes que se adaptam muito bem a isso e tenho pacientes que tentaram a adaptação e não tiveram sucesso. Eu sempre indico, né, para colegas específicos aqui em Brasília, 2 colegas especificamente, que têm um trabalho bacana de, como eu disse a vocês no início, de adaptação gradativa. Então, o aparelho que eles adaptam tem uma regulagem que a cada 15, 20 dias, dependendo do paciente, ele vai aumentando a protrusão até chegar numa protrusão máxima. No momento em que esse paciente chega nessa protrusão máxima, ele volta comigo e aí, então, eu solicito uma nova polissonografia e vejo o efeito desse tipo de tratamento. Falando, então, um pouco dos aparelhos de pressão positiva, né? Então, a gente tem os 2 principais, né, o CPAP e o BIPAP. Inicialmente, a gente, quando passa a indicar esse tipo de tratamento para alguém, inicia-se pelo CPAP e o BIPAP fica como uma opção nos casos dos pacientes apneicos. Então, isso aqui é uma máscara, né? Máscara oronasal, aqui está o aparelho aqui atrás. E como é que por que ele funciona, né? Esse é o paciente apneico acordado, tá certo? Então, aqui a gente consegue ver que
na porção tanto retrolingual quanto retropalatal, existe, né, uma passagem de ar satisfatória, ou seja, a via aérea desse paciente está aberta, porque ele tem uma tensão, nós temos uma tensão muscular diferente de quando a gente está dormindo. Então, aqui o paciente está respirando normalmente, no momento em que ele dorme, a gente tem um estreitamento, né, e o colabamento dessa região. O que acontece, então, quando se adapta um aparelho de pressão positiva? Joga-se ar pelo nariz ou pelo nariz e boca, né, mantendo, então, essa região dilatada, impedindo, então, o colabamento. Tá certo? Então, esse é o princípio do CPAP. Tá? Bom, e por que ele funciona? Né? A gente sabe isso, tem muitos trabalhos na literatura mostrando os efeitos positivos do CPAP na apneia do sono. Então, trabalhos mostrando redução da sonolência diurna, melhora, né, do funcionamento diurno dos pacientes, ou seja, o dia a dia deles fica melhor, retorno da memória, né, a níveis normais, quando o paciente trata o sono, melhora do perfil metabólico, então o paciente consegue um controle melhor do colesterol, da glicemia e dos processos inflamatórios como um todo, tá certo? E talvez o principal deles é esse aqui, né, que ele comprovadamente ele reduz a mortalidade cardiovascular, porque ele está tratando de fato a doença. Bom, como é que a gente faz a titulação desses aparelhos? Isso aqui eu coloquei, na verdade, é mais uma curiosidade, eu acho que isso não deve cair em prova, nada disso, mas todo paciente que a gente identifica que é um paciente que deve utilizar os aparelhos de pressão positiva, eles precisam fazer uma titulação, ou seja, saber a quantidade de pressão que o aparelho precisa estar ajustado para que o aparelho seja efetivo, tá certo? Então, antes de iniciar o estudo, né, o que se recomenda fazer? Um ajuste de máscara adequada, e aí a gente tem vários tipos de máscara no mercado. Então, tem essas oronasal, que pega nariz e boca, e tem apenas as máscaras nasais, que funcionam um pouco melhor, na minha opinião. Entretanto, tem algumas limitações em relação à pressão, tá? Então, pressões muito altas para máscara nasal não é bom, ok? E também isso é uma coisa muito individual. Tem pacientes que se adaptam melhor a uma, tem pacientes que se adaptam melhor a outra, tá? Então, você ajusta a máscara, aí você liga o fluxo de ar com o aparelho e aí você ajusta o vazamento. Como é que você ajusta o vazamento? Você precisa prender essa máscara de forma bem adequada na região da face, tá? Bom, alguns acessórios que podem fazer parte, né, desse arsenal de adaptação. Umidificador de ar, um umidificador do aparelho, né, então ele vem tem o aparelho que gera pressão positiva e do lado tem um reservatório que você consegue colocar água, e alguns pacientes relatam que à noite, eles, quando adaptam o aparelho, no nariz, principalmente, acabam abrindo a boca. Então, pode-se colocar uma queixeira para manter a boca fechada. Tá? E a aclimatação do paciente ao aparelho. Ele entender o que é aquilo ali, né? Como é que ele deve usar, enfim, como é que o aparelho funciona. Isso tudo para evitar antes de começar a titulação, que o paciente já crie uma certa resistência à utilização daquilo ali, tá certo? Bom, essa é a última recomendação que eu encontrei, né? Então, todas essas referências em relação ao CPAP foi do curso de sono que eu fiz. Então, o que eles fazem? O aparelho, o CPAP, ele tem uma pressão que varia de 4 centímetros de água a 16 centímetros de água. E aí você precisa aumentar essa pressão gradativamente até a gente encontrar, tá, a pressão ideal para ele, ou seja, até onde a gente consegue abolir os eventos respiratórios. Então, a pressão começa em 4 centímetros de água, então o paciente fica ali respirando e a gente espera, então, o início do sono, tá? E aí a gente, a cada 5 minutos, se esse paciente ainda estiver apresentando apneia do sono pela polissonografia, e é por isso que eu particularmente indico que o paciente faça esse exame no laboratório do sono. Então, tem colegas que gostam de titular esse aparelho em casa, eu particularmente acho que já é difícil do paciente aderir, né? E, então, precisa ter alguém auxiliando o paciente, então por isso que eu sempre encaminho
meus pacientes para um laboratório do sono para poder fazer isso. Então, a cada 5 minutos, você muda a pressão e você vai acrescentando 1 centímetro de água a cada 5 minutos, até a gente conseguir encontrar, né, os eventos abolidos, tá certo? Se o paciente acordar, você reduz a pressão e aí você passa a aumentar gradativamente de novo, ok? Bom, alguns fatores importantes que podem interferir nessa adesão aos aparelhos de pressão positiva, né? A sonolência excessiva diurna, tá certo? Gravidade da SALS, então os pacientes que têm muita sonolência, que são pacientes que são muito graves, tem alguns trabalhos que mostram que pode ter uma certa dificuldade. Etnia e nível socioeconômico, alguns trabalhos mostram que os pacientes que não, às vezes, entendem muito bem do que está se tratando o aparelho, da importância do aparelho ali, também podem, né, ter essa dificuldade de entendimento, e algumas raças também, enfim, eu não concordo muito com isso, mas tem alguns trabalhos que mostram uma certa predisposição em termos de dificuldade de adesão, tá? É importante que haja programas de educação e suporte, ou seja, não basta você falar assim, agora você tem que usar o CPAP, entrega para o paciente e ele se vira para colocar aquilo ali. Então, existem empresas hoje que ajudam o paciente a adaptar, ver a máscara, ver se está tendo escape, o paciente consegue tirar a dúvida em relação ao manuseio do aparelho. Umidificação também um pouco controverso, mas, por exemplo, no clima de Brasília, né, eu acho que faz diferença, eu sempre passo para os meus pacientes, normalmente, o aparelho com umidificador. Tá? Companheiro de quarto, se o companheiro for uma pessoa que entende também do que está acontecendo, não é uma máscara nem um pouco estética, né, não é um aparelho nem um pouco estético, só que hoje os aparelhos são extremamente silenciosos, antigamente faziam barulho, mas hoje não, né, então isso também é importante. A máscara, né, que obviamente que vai adaptar, tá? E algumas pessoas acabam utilizando algum tipo de medicação para induzir ao sono, tá? Então, às vezes, um indutor do sono pode auxiliar também nessa adaptação. Bom, então, esse era o tratamento clínico, tá certo? Vamos partir, então, agora para o tratamento cirúrgico, tá? Bom, tratamento cirúrgico, o que se tem mais escrito na literatura e também de mais antigo são as cirurgias faríngeas, tá bom? A primeira cirurgia faríngea que foi descrita foi em 1952 por esse autor, depois Fujita, em 1981, acabou chamando, né, o que eles chamam de UP3, que é úvulo-palato-faringoplastia, tá? Lá no passado, era um procedimento único para todos os pacientes, então quem roncava fazia isso. E essa aqui, né, é exatamente uma foto da técnica que se utilizava antigamente. Então, era uma ressecção extremamente agressiva, né, do palato, removendo a úvula e das amígdalas, ok? E suturando tanto o palato, o pilar amidaliano anterior e posterior. Né? Então, o paciente ficava com esse aspecto. Hoje, a gente ainda encontra pacientes, né, que fizeram esse tipo de cirurgia, às vezes a gente encontra isso no consultório. E qual era a justificativa? Que fazendo esse tipo de cirurgia aumentaria o espaço na orofaringe. Com o passar do tempo, que começou a se enxergar? Tinha alguma coisa errada, porque tinham trabalhos que mostravam que o paciente tinha às vezes tinha 25% de sucesso e pacientes que apresentavam às vezes 85% de sucesso. E aí começou a se pensar, bom, mas onde é que está, na verdade, né, o segredo disso aí? Para alguns pacientes funciona, para outros pacientes não funciona, só que se fazia para todo mundo, né? E aí também começou a se encontrar muitas complicações referentes a esse tipo de procedimento, dentre elas alteração vocal, a insuficiência velofaríngea, porque não permitia, né, o fechamento lá posterior, então refluir alimento, enfim, líquido por dentro do nariz. Essa cicatrização posterior aqui, às vezes, provocava uma certa estenose, então o pilar amidaliano, em vez de ficar afastado da parede posterior da orofaringe, ele criava uma certa fibrose lá atrás, estenosando a região da orofaringe, pacientes com dificuldade de engolir, e quando esses pacientes falhavam na cirurgia, existia uma certa dificuldade ou mesmo incapacidade de adaptação do CPAP, exatamente porque não havia esse fechamento posterior aqui. Bom, esse foi
o grupo, né, e ainda é hoje um dos principais grupos que estudam cirurgia do sono, né, que é o grupo de Stanford. São três caras na verdade, né, que Powell, Guilleminot e o outro autor que eu esqueci o nome dele, Rydell, se não me engano, tá? E eles propuseram, então, esse organograma aqui, tá? Riley, desculpa, tá? Eles propuseram inicialmente, quando eles começaram a estudar isso, um organograma para quê? Para poder indicar diferentes tipos de procedimento cirúrgico para os pacientes, ou seja, não dava para operar todo mundo operando só o palato, e aí também começaram a surgir novas técnicas cirúrgicas que eles começaram a encontrar uma certa positividade, eu diria assim, né? Eles encontravam melhora, né, desses pacientes. Foi quando, então, começou a se olhar um pouco mais para a anatomia dos pacientes. Como é que era isso, então? Eles, durante uma avaliação pré-operatória, eles faziam o exame físico, faziam uma análise cefalométrica, que é aquele raio-x, né, lateral, que normalmente os dentistas pedem. A gente, como crâniofacial, também faz isso muito no planejamento das cirurgias, tá? E fazia uma nasofibroscopia. Esse paciente, se não tivesse nenhum tipo de tratamento prévio, ele era considerado como um paciente de fase 1, tá certo? E aí, baseado nessa avaliação, eles determinavam, bom, com a nasofibroscopia e a manobra de Miller, que é aquela manobra que faz uma manobra de valsalva invertida, tá certo? Para tentar provocar um certo colabamento ali da região, tanto retrolingual quanto retropalatal, eles olhavam para aquilo e viam aonde é que é o sítio de obstrução principal. Era só na orofaringe? Aí eles indicavam, então, a óvulo-palato. Era na orofaringe e na hipofaringe, eles indicavam algum procedimento na hipofaringe. E aqui era um avanço do genioglosso com uma pexia do ióide. E se fosse só da hipofaringe, era só esse procedimento para a hipofaringe, que é o avanço do genioglosso com a pexia do ióide. Tá certo? Aliás, aqui, se não me engano, era a pexia e eles faziam uma miotomia, uma miotomia desse ióide também, tá certo? Bom, uma vez que o paciente melhorava, estava tudo certo. 6 meses depois, eles faziam, então, uma nova polissonografia. Se esse paciente tivesse ainda doença, esse paciente era um paciente considerado paciente de fase 2, que era, então, quando eles indicavam o avanço maxilomandibular, tá? Então, aqui, eles faziam um paciente acordado, uma manobra de Fujita, que a gente sabe atualmente que não é preditiva de absolutamente nada, não é indicativa de absolutamente nada, na tentativa de ver e tentar identificar qual era o ponto de maior chance de colabamento, tá certo? E aí, então, falhou, ia para o avanço maxilomandibular. Bom, essa é o que se chama de fase 1 e fase 2 de Stanford, ok? Vamos lá. O que começou a aparecer? A taxa de sucesso da fase 1 chegou mais ou menos em 60%, né, através dessa avaliação deles, sendo que os pacientes que apresentavam apneia leve a moderada tinham uma maior chance de melhora, 75%. Já os pacientes com SAL severo, 40%. E os pacientes que falharam e foram para a fase 2, eles apresentavam 95% de sucesso. Isso começou, então, a chamar a atenção deles, e eles, inclusive, discutem isso no artigo, dizendo que deve ter algum erro de indicação. Então, eles começaram a pensar que eles poderiam indicar o avanço maxilomandibular já direto, antes de passar por essa fase 1, se o paciente apresentasse certas características, tá? E outros critérios deveriam ser analisados, além da classificação de Fujita, que é essa questão que eu falei para vocês, do colabamento da orofaringe nessa manobra, que chama de manobra de valsalva invertida, algo assim, certo? Bom, e aí eles começaram, inclusive, a questionar as técnicas lá, né, que foi aquelas técnicas de ressecção agressiva, né, e passaram, então, a fazer óvulo-palato-faringoplastia modificada, um pouco mais, eu diria, conservadora, preservando um pouco mais a úvula, né, removendo sim as amidas, mas sem aquela ressecção, né, abundante
do palato, evitando, então, aquelas complicações que a gente já conversou, né? E por que isso? A úvula tem o seu papel, né? A úvula tem a sua função, dentre elas, a deglutição por fechamento lá atrás, a respiração, então ela tem um papel de umidificação do ar, ela evita, né, aquela rinolalia que a gente chama, né, e ela faz parte, então, também da possibilidade de dilatação faríngea, né, caso esse paciente precise de uma adaptação de CPAP. Bom, esse trabalho, na verdade, foi um marco, né, nessas cirurgias faríngeas. Então, foi quando Friedman falou da classificação de Friedman, em que ele, ao invés de olhar só para a gravidade do problema, tentou olhar um pouco mais e individualizar um pouco mais o tratamento, tá? Olhando mais para a anatomia do paciente, tá certo? Então, ele propôs, então, aquela classificação de Friedman, em que ele vê a relação da base da língua em relação ao palato. Então, quando a gente consegue ver a úvula inteira, né, a gente chama isso de Friedman 1, quando a gente vê a úvula parcialmente, Friedman 2, quando a gente vê quando a gente não vê a úvula e vê ainda o palato mole, Friedman 3, quando a gente só vê o palato duro, isso era Friedman 4. Associado a isso, ele, então, classificou o tamanho da amígdala, né? Amígdala grau 1, grau 2, grau 3 e grau 4, dependendo do tamanho e do quanto essa amígdala ocupava na orofaringe. E, além disso, ele associou, então, também ao índice de massa corporal. Depois, esse índice de massa corporal acabou caindo, né? Depois de alguns trabalhos foram publicados com um índice de massa corporal de 35. E quando ele começou a olhar para isso, né, e ele chamou, né, então, o Friedman, o estágio 1, né, que o paciente... Desculpa, fiz confusão aqui, gente. Essa aqui, ó, que eu falei... Primeiro é Malampati, desculpa, Malampati 1, a gente vê a úvula toda, Malampati 2 a gente vê a úvula parcialmente, Malampati 3 a gente vê só o palato mole e Malampati 4 a gente vê só o palato duro. E aí sim é a classificação de Friedman entre estágio 1, 2, 3 e 4, quando a gente associa, então, ou Friedman 1 com uma amígdala grande, Malampati 1 com a amígdala grande ou Malampati 2 com a amígdala grande, ele chamou isso de estágio 1, ou seja, Friedman 1. O Friedman 2 é amígdala, o palato 1 ou 2, ou seja, Malampati 1 ou 2 com amígdala pequena, tá? Ou o Malampati 3 e 4 com amígdala grande, tá certo? O estágio 3 é a base da língua muito elevada, não dando para ver a úvula, tá certo? Com amígdala pequena. E o estágio 4, independente da posição do palato em relação à base da língua e em relação ao tamanho da amígdala, seria o paciente acima de 40 de IMC, tá certo? Então, o que eles encontraram depois dessa classificação? Essas taxas de sucesso aqui, ó. Então, o paciente que tinha uma amígdala grande, tá certo? E uma relação palato-base da língua, eu diria boa, ou seja, um palato mais alto e uma língua menor, ele tinha uma maior chance de sucesso quando ele fazia uma cirurgia de uvulopalato-faringoplastia. O paciente que tinha uma relação da base da língua, tá? A base da língua mais alta, ou seja, o palato lá atrás a gente não conseguia ver, tá? A parede posterior com uma amígdala pequena, tá certo? Que seria, teoricamente, 2 e 3, essa taxa de sucesso cai muito. Então, o que ele começou a entender? Não basta a gravidade, a gente precisa olhar para a anatomia do paciente e tentar individualizar o tratamento, tá certo? Vamos lá. E aí ele conclui o trabalho dele dizendo isso, né? Que o melhor preditor cirúrgico é as alterações anatômicas relacionadas à posição da língua em relação ao palato, o tamanho da tonsila e o índice de massa corporal, ok? Então, o que ele dizia? Era transformar um paciente assim, tá? Nisso aqui, ok? Esse paciente é o paciente ideal para uma cirurgia de uvulopalato-faringoplastia. Bom, então, com o passar do tempo, continuaram estudando isso e começaram a entender que o que achava-se que o colapso era
antero-posterior, eles começaram a entender que a constrição da faringe poderia ser uma constrição concêntrica, tá? E não só antero-posterior, ok? E aí foi quando, então, eles começaram a propor outros tipos de cirurgias faríngeas, tá? E uma delas é a faringoplastia lateral, que foi descrita pelo Michel Carrali, que é um colega nosso, né, da USP. Hoje ela já sofreu algumas modificações, né? Esse aqui é o artigo original. Então, o que ele entendia? Que não bastava você criar espaço, você tinha que redirecionar essa musculatura do paciente na tentativa de transformar uma constrição concêntrica, ou seja, essa musculatura, em vez de fazer uma constrição, que ela faria, então, uma dilatação, principalmente da parede lateral. Então, essa aqui é a técnica. Então, ele descola essa musculatura do constritor da faringe e ele reposiciona o constritor da faringe, ok? Então, esse é o aspecto final e tira um pedacinho da úvula, certo? Outra técnica, que é a faringoplastia expansiva, tá? Ele desinsere o constritor aqui embaixo e ele sutura o constritor lá em cima. Então, quando o constritor, teoricamente, contrai, ele abre toda essa região. Então, se a gente for buscar na literatura, a gente vai ver várias técnicas propostas por diversos autores na tentativa de melhora dessa região retropalatal, tá? Bom, e aí a gente começou a, inclusive, ver trabalhos sendo publicados com essas técnicas, né? Então, esse aqui, por exemplo, 45 pacientes, todos os pacientes Fujita 1, com colabamento lateral da faringe, índice de massa corporal menor, com amígdalas pequenas, tá? Então, esse era o paciente desafio, porque a gente já sabe que o paciente que tem amígdala grande remove a amígdala e dá ponto no palato, funciona com a técnica da óvulo-palato tradicional, e pacientes que não toleraram ao CPAP, fizeram uma polissonografia 6 meses e meio no pós-operatório e eles encontraram esse tipo de sucesso aqui, né? Quando se considerava que a melhora, né, com o índice de apneia e hipopeneia menor do que 20, ele encontrou 82,60%, né? E ele fez uma comparação com a óvulo-palato faringoplastia, e quando isso vai para menos do que 15, né, obrigatoriamente tendo uma redução dos índices de apneia e hipopeneia abaixo de 50% do inicial, tá certo? Ele já reduz isso para 78%. A grande questão aqui, na minha opinião, é porque esse tipo, esse acompanhamento pós-operatório, ele é muito recente, tá? E aqui eu já chamo a atenção de vocês sobre esse critério de sucesso, tá? Isso aqui é o que eles usam como referência na maioria dos trabalhos cirúrgicos que a gente encontra na literatura. Eles definem como taxa de sucesso de um procedimento cirúrgico esse primeiro aqui, ou seja, redução de mais de 50% dos índices de apneia e hipopeneia, obrigatoriamente estando abaixo de 20. Por que eles falam isso? Porque sabe-se que os índices de apneia e hipopeneia acima de 20 eventos por hora é o nível em que a gente sabe que os efeitos cardiovasculares, ou seja, o risco cardiovascular desse paciente está aumentado. Então, quando ele está abaixo de 20, teoricamente, você tirou esse paciente desse risco cardiovascular. Entretanto, se você for pegar um paciente que tinha 40, reduziu para 15, tudo bem, você tirou o paciente de uma apneia grave, esse paciente agora tem uma apneia do sono leve e moderada, só que esse paciente continua doente, né? E a gente sabe que isso é uma doença evolutiva. E o paciente do consultório, aí já é uma opinião, né, do dia a dia, ele, quando você propõe algum tipo de tratamento para ele deseja cura. Muitas vezes a gente não consegue isso, tudo bem, mas essa normalmente é a expectativa do paciente. Então, toda vez que a gente vai trabalhar com indicação de algum tipo de procedimento cirúrgico para a apneia do sono, a gente tem que ter bastante cuidado, né? Como é que a gente vai conversar com esse paciente no consultório? O que a gente espera desse procedimento? Quais são as chances desse paciente melhorar? E se caso ele não melhore, o que nós faremos para que ele realmente acabe com o problema, tá certo? Vamos lá. Aqui, então, é um trabalho que mostra, comparando as diferentes técnicas, né? Então, óvulo-palato faringoplastia, faringoplastia lateral, faringoplastia expansiva, e a gente tem como melhor, né, dentre todas essas técnicas, a gente tem como a que responde melhor seria, de fato, a faringoplastia expansiva.
Bom, e isso, né, esse trabalho mostra, né, que isso em pacientes apneia leve a moderada, com pacientes com Mallampati 2 ou Friedman 2, certo? Esse é um artigo muito legal que, quando eu fui fazer, isso já tem um tempo que eu li esse artigo, que ele fala um pouquinho sobre a fisiopatologia da doença e que e por que esse cara publicou esse artigo? Porque quando a gente vai na literatura, a gente vai perceber que há uma infinidade de cirurgias, né, de partes moles para a apneia do sono. E aí, hoje já se entende muito mais a fisiopatologia da apneia do sono e a gente já sabe que existe uma questão neuromuscular, né, relacionada à musculatura da faringe, que ele chama de neuropatia severa, que é isso aqui, tá certo? E aí esse artigo é muito legal porque ele começa assim a fazer alguns questionamentos, né? Sabendo que existe essa questão neuromuscular, né, na apneia do sono, ainda justifica a gente fazer uma óvulo-palato-faringoplastia, tá? Então, isso vem lá do artigo dele, né? Isso é algo para a gente pensar. Então, na era da cirurgia minimamente invasiva, que a gente fala em cirurgia conservadora, tá? Sabendo dessa desregulação neuromuscular faríngea, ainda cabe fazer o óvulo-palato-faringoplastia, né? Sabendo que isso pode trazer resultados incertos, sabendo que existe uma alta morbidade pós-operatória. Então, quando a gente vai pegar trabalhos aí que mostram a óvulo-palato-faringoplastia, as complicações, né, o que esses pacientes apresentam, né, no pós-operatório, comparado com todas as outras técnicas, inclusive ao avanço maxilomandibular, a queixa dos pacientes relacionados à dor, às intercorrências, enfim, elas são mais presentes na óvulo-palato. Alguns falam assim, mas é porque se faz mais. Tudo bem, por um lado é verdade, mas é uma cirurgia extremamente dolorosa, uma cirurgia que, enfim, só quem fez, né, que passou por isso, realmente sabe que é uma cirurgia muito sofrida. E aí ele começa a questionar exatamente isso, né? A gente ainda está autorizado a fazer isso, a ressecar músculo do palato, úvula, faringe, né? Sabendo que muitas vezes esses resultados são transitórios, são incertos, né? Não seria mais inteligente, né, expandir isso aí, estabilizando esse espaço, né, através de técnicas de reposicionamento com menos ressecção de tecido, né, e aí logo em seguida ele propõe essa técnica aqui, tá? Que em vez de você fazer ressecção, ele faz alguns pontos de ancoragem, né, tanto nessa região da espinha nasal posterior como nessa região da ráfia pterigo-maxilar aqui em cima, né? Então são pontos em que há um periósteo mais rígido ali, ou seja, você conseguiria suturar, né, a musculatura nessa região. Isso aqui eu li, trouxe para vocês apenas como uma curiosidade, mas eu acho que o que vale são os questionamentos anteriores, e eu, de fato, eu penso um pouco como ele, tá? Então, hoje eu faço óvulo-palato e cirurgia faríngea para pouquíssimos pacientes, mas essa é a minha experiência, tá? Então, isso aqui é só essa que ele chama de velo óvulo faringo, né? Lift, né? Ou seja, e aí eu faço, inclusive, uma correlação, né? A gente passou muito tempo na rinoplastia fazendo ressecções extremas, e hoje a gente fala em rinoplastia estruturada, ou seja, reposicionamento de estruturas apenas, fortalecimento das estruturas, né, e ressecção cada vez menor, né? Talvez isso não seria, né, a era da faringoplastia estruturada, ou seja, reposicionamento dessa musculatura ao invés de grandes ressecções, tá? Bom, então esse foi a cirurgia faríngea. Vamos falar um pouquinho então da cirurgia nasal. O nariz faz parte do procedimento, tá? Então, quando a gente fala hoje em cirurgia para a apneia do sono, a gente precisa pensar no conceito de cirurgia multinível, ou seja, a gente precisa pensar em algo que faça melhorar a passagem do ar, algo que faça melhorar a passagem retopalatal e algo que faça melhorar a região retrolingual. Então, ou seja, os diferentes níveis por onde passa o ar, essa é a definição da cirurgia multinível. Então, o nariz também faz parte, só que o nariz, isoladamente, não vai atuar em absolutamente nada na questão dos índices de apneia e hipopneia. Ele vai estar indicado em alguns pacientes para melhorar o ronco
E aí a gente também tem que ter muito cuidado, porque a cirurgia nasal, septoplastia, turbinectomia, a cirurgia das válvulas, enfim, pode piorar o ronco. Por quê? Quando a gente aumenta o fluxo de ar pelo nariz, para aquelas leis, né? Lei de Poiseuille, tem a outra lei que veio, esqueci o nome agora. Enfim, quanto mais rápido o ar passa por uma cavidade, mais ele tende a provocar colabamento dessa estrutura, ok? Então, passando rapidamente, se a gente tem um palato, por exemplo, mais flácido, isso pode gerar mais vibração, piorando, então, o ronco. Então, o paciente também precisa saber disso, tá certo? Então, não é indicado para tratamento da SALS isoladamente, melhora a qualidade de vida, isso também trabalhos mostram que o paciente que operou o septo e tem apneia do sono, ele relata num questionário de qualidade de vida uma melhora, mas isso não altera a gravidade da doença, tá? E em relação à adaptação do CPAP, alguns trabalhos mostram de forma positiva, outros trabalhos não mostram tanta positividade assim. Eu acabo indicando, quando eu vejo um paciente que tem um desvio muito severo e deseja utilização, eu acho que faz sentido sim. Tá? Então, não só o septo, mas como eu disse a vocês, a cirurgia da válvula, enfim, vamos pensar em funcionamento do nariz, ok? Vamos passar, então, a gente falou do palato, falou do nariz, vamos descer agora para a hipofaringe. Então, tem várias técnicas de cirurgias da hipofaringe, desde da ioidopexia aqui embaixo, isso traria uma maior tensão nessa musculatura que também faz parte da dilatação da faringe. Cirurgia de base de língua ou cirurgias mesmo linguais, né, glossectomia, isso pode ser feito com laser, coblation, enfim. Tonsilectomia lingual faz sentido realmente indicar quando tem uma hipertrofia dessas tonsilas, né? E também a ioido, bom, a pexia já tinha falado. Bom, cirurgia da base da língua, né? Aí a gente vai ver um monte de trabalho também. Alguns autores indicam para apneia moderada grave, ela pode ser feita tanto isolada quanto multinível, e aqui vocês conseguem ver, né, uma ressonância mostrando, né, essa hipertrofia da tonsila lingual, e aí após a ressecção, então a gente vê uma melhora desse espaço, então isso aqui é óbvio que vai fazer, né, vai ter uma melhora, né, e uma menor chance de colabamento, porque você está aumentando esse espaço. Só que são casos, eu particularmente vi uma vez na minha vida pacientes que tinham essa hipertrofia tão importante, que a gente precisa fazer até diagnóstico diferencial com alguma lesão neoplásica, né? Bom, é uma cirurgia que ela, por si só, tem alta morbidade. Alguns pacientes precisam evoluir para uma traqueostomia provisória, né, porque a região fica muito inchada e tal, e também a taxa de sucesso dela é também bastante controversa, entre 20% e 80%. A glossectomia mediana, na minha opinião, faz sentido para os pacientes que têm uma macroglossia, essa é uma das técnicas que pode ser realizada. Então, pacientes que apresentam apneia do sono relacionados a essa macroglossia, pode ser feito isso aí. Eu também não gosto, não faço, tá certo? Radiofrequência na base da língua, então também na tentativa de causar uma retração do gênio glosso aqui, né? Entretanto, não foi vista eficácia, um procedimento isolado entre 20% e 30%. Tonsilectomia lingual a gente já conversou. E aí vocês também vão ver na literatura que algumas cirurgias, principalmente da hipofaringe, podem ser feitas com robô. Tá? Tem alguns colegas aí que já fazem isso. E aí vamos para as vantagens: melhor acesso ao campo cirúrgico, lupas, microscópios, mais instrumento em campo, auxiliar. A traqueostomia muitas vezes não vai ser necessária quando comparado, né, a cirurgia convencional, né? E esse paciente muitas vezes não precisa ficar entubado no pós-operatório. Quais são as desvantagens? O custo, o tempo cirúrgico fica mais alta, as taxas de complicação, de complicações são semelhantes e os resultados, né, a longo prazo também são semelhantes. Então, acho que a gente precisa padronizar um pouco mais para saber se isso de fato faz sentido. A ioidopexia, a suspensão do ioide, trazendo, né, como eu já falei para vocês, essa melhora. Bom, falando ainda então das cirurgias da hipofaringe, a gente entra então nas cirurgias esqueléticas, tá? A primeira delas, então, é o avanço do músculo gênio glosso, e aí a gente pode fazer isso de duas formas. Quem tiver curiosidade, eu escrevi esse capítulo do livro do Dr. Nelson Colombini. Então, duas técnicas. A primeira delas é quando a gente avança realmente o mento. Então, a gente pega, coloca uma plaquinha chamada plaquinha de Paulus. Quem já foi comigo em ortogenética já viu. A gente, quando faz uma mentoplastia de avanço, a gente faz exatamente isso e coloca essa plaquinha. Essa plaquinha tem
degrau e ele possibilita o avanço dessa região. O genioglosso está inserido aqui, avançando isso, a gente, teoricamente, tem uma tração muscular maior, aumenta um pouquinho o espaço lá atrás, essa musculatura vai ficar mais tensionada, tá? Quando esse paciente não tem alteração estética relacionada ao mento, ok? A possibilidade que a gente tenha é fazer uma janela no mento, ok? A gente sabe que nessa região aqui a gente tem a cortical externa, tá? E a cortical interna, tá? Da mandíbula. Então, o que a gente faz? A gente faz a janela na mandíbula, ver se vocês conseguem ver aqui. Pronto. Faz uma janelinha na mandíbula aqui, ok? A gente traciona esse segmento para frente, a gente corta a cortical externa, tá? E a gente mantém só a cortical interna. Com a cortical interna, a gente gira o fragmento, que é esse segmento, e a gente aparafusa. E aqui está a inserção, né, da apófise gênio do músculo genioglosso. Essa é uma das técnicas que a gente também pode fazer para dar tração na musculatura nessa região. Ok? Bom, essa cirurgia faz parte também do conceito de cirurgia multinível, então opera o nariz, opera o palato, faz o avanço, né? Alguns trabalhos mostram 66% de sucesso, sendo que quando se faz associado à cirurgia multinível, o avanço genioglosso é responsável por apenas 10% do sucesso cirúrgico, ok? Lembrando que não é uma cirurgia isenta de complicações, a gente pode ter parestesia, porque o nervo, né, alveolar inferior está aqui, a gente pode ter fraturas indesejadas, tá? O paciente pode, né, ter, por exemplo, lesão de raiz dentária, dependendo de onde passar, na verdade, essa osteotomia. Só um minutinho, Luiz, deixa eu só colocar meu computador para carregar aqui. A bateria de 2 minutos. Beleza. Certo? E aqui, o que eu tenho para mostrar para vocês como curiosidade, né? Hoje, a gente, quando vai fazer uma mentoplastia, é possível a gente fazer uma tomografia 3D desse paciente e a gente mandar confeccionar guias cirúrgicos, tá? Então, esse guia é um guia que é prototipado. Então, a gente imprime a mandíbula desse paciente com o guia cirúrgico para ser adaptado, para a gente saber onde é que a gente vai passar o corte, né? Livrando os alveolares e livrando as raízes dentárias. Então, isso aqui é uma facilidade que hoje a gente, né, às vezes a gente acaba fazendo isso, ok? Bom, outras cirurgias esqueléticas, tá? Isso aqui tem se falado muito, aí vocês vão ver, o pessoal de Stanford tem gostado de fazer isso, que é o que eles chamam de SARM e DOM. SARM, Surgically Assisted Rapid Maxillar Expansion. O que é? Expansão da maxila, tá? Ou DOM, Distraction Osteogenic Maxillary. Deixa eu voltar aqui. Quero fazer um comentário. Expansion. Então, aqui vocês conseguem ver, tá? Uma cavidade nasal antes e depois da expansão e um paciente que é candidato, né, à expansão de maxila, ou seja, aquele paciente que tem um palato ogival, tem um palato atrésico, tá? E como é que a gente consegue identificar esse paciente que tem essa deformidade? Uma das análises que a gente faz é a análise da oclusão, e o paciente que tem a mordida cruzada, tá certo? Então, a mordida tem que ser como se fosse uma caixa de sapato. A parte de cima da maxila, ela tem que encaixar na mandíbula, os dentes de cima tem que estar um pouquinho para fora dos dentes de baixo. Quando os dentes de cima estão para dentro dos dentes de baixo, obviamente que dependendo da angulação desses dentes, às vezes é só uma alteração de angulação de dente, ou seja, uma alteração ortodôntica, mas isso pode estar relacionado, sim, a um crescimento transversal da maxila, né? E aí, então, cruza a mordida. Então, esse é um dos sinais de que essa maxila é atrésica. Essa maxila sendo atrésica, automaticamente lá em cima o nariz também vai ser mais estreito, certo? E a passagem do ar mais estreita. Então, tem trabalhos mostrando que só a expansão da maxila pode trazer benefício para esses pacientes que são apneicos. Mas como assim? A gente vai expandir assim, sendo que o problema está na faringe. Só quando a gente expande assim,
né, lateralmente, a gente tem uma melhor adaptação da língua dentro da boca. E aí, quando essa língua adapta dentro da boca melhor, quando a gente fecha a boca e vai dormir, então, essa anteriorização, né, e essa adaptação melhor da língua no palato, isso pode liberar a via aérea lá atrás, a porção retrolingual. Okay? Então, esses são os dispositivos que são implantados, né, para que possibilite que a gente amplie a maxila nesse sentido. Então, esse aqui é um aparelhinho, como se fosse um aparelhinho ortodôntico. Aqui nessa região tem uma setinha para trás, tem como se fosse uma chave Allen, tá? Que o paciente encaixa nesse buraquinho e ele vai ativando o aparelho. Só que para que haja essa movimentação no paciente adulto, a gente precisa operar o paciente. Então, a gente faz uma osteotomia Lefor 1 no paciente, solta o pilar lá atrás, tá? Como se a gente fosse fazer uma ortognática, e a gente divide a maxila no meio, aqui, ó, tá? Mantendo íntegra toda a mucosa, certo? Então, diariamente esse paciente vai ativando isso, esses dentes, os incisivos anteriores, vão afastando, até então a gente chegar onde a gente quer e, teoricamente, descruzar a mordida, certo? Então, isso é uma cirurgia de expansão da maxila. Tem dispositivos em que a gente implanta, né, na cirurgia mesmo, o paciente vai sem o aparelho ortodôntico, vai sem nada, e aí lá a gente coloca, a gente chama de distrator da maxila. Então, é um distrator que ele fixa, tá, na porção óssea, e normalmente a gente coloca ele um pouquinho mais para trás aqui, né, na porção óssea aqui por volta do primeiro, segundo molar, e aí a gente vai ativando e a maxila vai aumentando, né, transversalmente. Então, aqui um paciente pré-operatório, fez as osteotomias, então aqui um corte axial, e aqui, ó, o espaço criado pelo dispositivo, aqui o exame físico do paciente, olha o quanto essa cavidade nasal pré-operatória estava estreita, olha quanto que essa cavidade nasal aumentou no pós-operatório, e aqui depois que ele, então, fez o tratamento ortodôntico e fechou, né, esse gapzinho criado pelo aparelho, tá? Quando é que isso está indicado? E eu coloquei essa técnica e fiz questão de mostrar para vocês isso aqui. Isso aqui é muito importante, tem que fazer parte do exame físico de vocês. Eu pego muito paciente no consultório com essas queixas, tá? Eu já vou dizer o que é. Então, quando é que indica a expansão? Quando há essa discrepância transversa da maxila, ou seja, a mordida cruzada, como eu já falei para vocês, pode ser um tratamento isolado em apneia apneia leve do sono ou síndrome da resistência das vias aéreas superiores, tá? No paciente que tem uma obstrução nasal persistente, tá certo? Sendo que esse paciente, o paciente que tenha já um palato estreito, arqueado, tá? Que já foram submetidos a uma cirurgia nasal e persistem com queixa. O que eu quero dizer para ir? O que eu quero dizer com isso? Existe muito paciente que tem o septo operado, que não melhorou da obstrução nasal e que isso não foi conversado no pré-operatório. Então, o paciente que tem a deformidade dentofacial, que vocês encontrarem uma maxila atrésica, isso deve ser conversado com ele. Se eu tenho a cavidade nasal muito estreita, tá certo? O septo precisa ser realizado, só que pode não melhorar completamente. Doutor, quantos por cento vou melhorar? Não sei. O septo faz parte, nós vamos corrigir o que é mais tranquilo de ser corrigido. Se o senhor não melhorar da obstrução nasal, o senhor precisa saber que o esqueleto facial também faz parte desta função nasal. Tá certo? Então, é isso que eu queria chamar a atenção de vocês. Tá? Então, essa cirurgia também está indicada, né, para pacientes que não foram submetidos à cirurgia nasal anteriores, mas que não apresentam também um desvio de septo importante, uma hipertrofia de concha ou colapso da válvula, ok? Pacientes com SALS moderada a grave, né, como parte de um tratamento mais amplo, tá? E aí quando a gente fala de tratamento mais amplo, é o avanço maxilomandibular ou outros tipos de tratamento, certo? Vamos para o avanço maxilomandibular, então. Qual que é o objetivo do avanço maxilomandibular de uma forma geral? A gente vai transformar um cilindro longo e estreito num cilindro mais curto e largo. Ou seja,
um cilindro que tem maior resistência vai transformar num cilindro que tem menor resistência para a passagem do ar. Por que funciona? A gente diz que porque um paciente que apresenta um malampate 4, que você não consegue ver o palato, com avanço maxilomandibular, você consegue ver, então, a úvula do paciente. Ou seja, essa língua está muito melhor adaptada dentro da boca, ela produz uma tensão muscular com o avanço e, simultaneamente, a gente tem uma cirurgia multinível. A gente aumenta o nariz, aumenta o espaço retropalatal e retrolingual. Tá? Então, para vocês terem uma ideia, essa aqui, então, é uma tomografia em que a gente consegue medir, né, o tamanho da via aérea desse paciente, tá? Então, aqui uma via aérea de 732 no pré-operatório milímetros quadrados, a gente vai para uma via aérea 2 vezes, né, maior com o avanço maxilomandibular. A gente sabe que a maior taxa de sucesso desses pacientes é quando o avanço é de no mínimo 10 milímetros, ok? Bom, lembrar que esse tratamento é um tratamento ortocirúrgico e isso precisa ser discutido com o paciente, lembrando que o tratamento do avanço maxilomandibular é diferente da cirurgia ortognática, tá? Então, a cirurgia ortognática a gente está olhando para o melhor encaixe dos dentes, para o melhor posicionamento do queixo, para o melhor posicionamento de sorriso, ou seja, é funcional em relação à mastigação, mas a gente está olhando muito para a estética. Já o avanço maxilomandibular, a gente está falando em função. Esse paciente precisa melhorar a respiração, ele precisa dormir bem, e muitas vezes a gente precisa sacrificar um pouco a estética desse paciente para que ele tenha, então, sucesso nesse tratamento. Quando eu falo de sacrificar um pouco, e aí também é uma opinião pessoal, e é o que eu busco com os meus pacientes que façam avanço, a gente busca fazer, às vezes, movimentos com a maxila, com a mandíbula, a gente procura posicionar os dentes, né, tentando esse equilíbrio, porque hoje a gente vive, né, tempos em que está todo mundo nas redes sociais, todo mundo gosta de tirar foto, todo mundo gosta de tirar selfie, então você pode, às vezes, tratar a saúde desse paciente respiratório, só que você vai estar estragando completamente a questão física, esteticamente e emocional desse cara. Então, isso precisa ser muito bem discutido no pré-operatório, tá? Esses são os trabalhos que mostram, né, a taxa de sucesso e a chance de cura desses pacientes. Então, esse aqui é a última meta-análise. Então, uma taxa de sucesso, e aí eu falo de novo com vocês sobre aqueles critérios, né? Que a taxa de sucesso é redução de 50% de índice de apneia e hipopneia com índice de apneia menor do que 20, e a taxa de cura, tá, menor do que 5 eventos hora. Aqui a taxa de cura é de 38,5% e a taxa de sucesso de 85%. Esse trabalho pegou todo mundo que fez avanço maxilomandibular. Tá? Então, pegou o paciente jovem, o paciente velho, o paciente obeso, o paciente homem, mulher, o paciente que tinha deformidade dentofacial, o paciente que não tinha deformidade dentofacial. E hoje, eu entendo esses pacientes num grupo um pouco diferente. Tá? E aí já vou explicar para vocês o que eu acho. Bom, as indicações do avanço maxilomandibular são: paciente que tentou o CPAP e não conseguiu, é possível fazer o avanço maxilomandibular em pacientes que não tenham deformidade dentofacial, ou seja, pacientes que a gente fala que são pacientes de face normal. Então, esse paciente vai sofrer um pouquinho em relação à estética, não tem jeito, são aqueles pacientes que ficam um pouco mais bicudos, né? Os pacientes que têm um índice de massa corporal menor do que 30, eles são os pacientes mais indicados, eu diria assim. Nada impede que a gente faça num paciente obeso, mas a gente sabe que o paciente obeso tem um fator de risco, peso, relacionado à apneia. Falha de tratamentos anteriores, então a gente fala aqui, já fez ovulopado, já fez nariz, já fez, enfim, avanço genioglossos, não funcionou, é uma das indicações. Hoje, para o avanço maxilomandibular, a gente não se preocupa com a gravidade do problema, ou seja, tanto apneia leve, moderada, grave, esse tipo de tratamento pode ser indicado, tá? E aí é onde eu chamo mais atenção e é onde eu acredito que tem a maior efetividade, são os pacientes que têm uma deformidade esquelética. E por que eu estou falando isso para vocês? A gente já sabe que a doença é multifatorial. A doença tem o caráter neuromuscular, mas a doença também tem um caráter anatômico. E as deformidades dentofaciais, elas fazem parte, elas são fatores de risco para a apneia do sono. Então, esses pacientes, ao meu ver, são os pacientes ideais, porque eles têm a deformidade. Então, esteticamente, vai melhorar, tá certo? A gente já sabe que a anatomia deles dessa forma prejudica a respiração e
Então, eu acho que esses são os melhores pacientes a operar e, de fato, eu vejo isso na prática clínica, são os pacientes que melhor respondem, são os pacientes mais satisfeitos no pós-operatório. E esses pacientes estão diariamente nos nossos consultórios e esses pacientes, às vezes, são submetidos a cirurgias de palato, de nariz, enfim, outras cirurgias que a gente sabe que não vão funcionar. E eles chegam depois, e aí, agora o que eu faço? Vai para o avanço maxilar. Mas não podia ter feito isso antes? Sim, poderia. Então, o diagnóstico e a individualização do tratamento é muito importante. Como é que a gente consegue ver isso? Não só na oclusão, a oclusão faz parte, mas vejam essa menina, tem uma oclusão muito próxima do normal, mas o aparelho previamente, né? Mas você vai olhar o perfil dela, olha o tamanho do queixo dela. Tá? Não faz sentido, ao meu ver, a gente indicar qualquer outro tipo de tratamento para essa paciente, uma paciente jovem, uma paciente magra, que ronca e tem apneia, né, que não uma cirurgia esquelética. Tá? Faz parte desse diagnóstico, análise radiográfica, essa é a teleradiografia em norma lateral, em que a gente vai ver, fazer algumas medidas para planejar o que a gente vai fazer na cirurgia. Então, isso não serve de diagnóstico, tá? Então, esse exame não faz diagnóstico nenhum. O diagnóstico, ele é clínico, tá? Você vai olhar o perfil do paciente, você vai escutar o paciente, você vai examinar o paciente, beleza? Para a gente fazer, então, a cirurgia ortognática, mostrar um pouquinho do que a gente faz. Esse era o método antigo que a gente fazia, a gente tentava transferir a oclusão do paciente para este dispositivo aqui, que chama de ser articulador, tá? E aí, baseado nisso, a gente confeccionava os guias cirúrgicos. Quem já foi ortognática comigo já viu. É uma plaquinha que a gente vai lá e encaixa nos dentes para a gente saber onde é que vai posicionar a maxila e mandíbula quando feitas as osteotomias, tá? Hoje em dia a gente não faz mais isso, hoje em dia a gente usa o quê? Planejamento cirúrgico virtual. Escaneia os dentes do paciente, encaixa os dentes na tomografia e opera a tomografia. Então, esses são os dentes, são os modelos dos dentes dos pacientes, né? Então, a gente pega um paciente assim, certo? Escaneia ele, paciente que tem 32 eventos hora, né? Com uma saturação mínima de 75%, tá? Com essa oclusão, ou seja, não é a oclusão das melhores, mas é uma oclusão relativamente estável, tá? Programa a cirurgia para ele, escaneia, faz os movimentos que a gente precisa fazer, né? Para que haja sucesso, ou seja, de no mínimo 10 milímetros, então avança a maxila, avança a mandíbula, avança o mento, tudo isso no computador. Esse tipo de planejamento nos permite informações como o plano oclusal, nos permite medir os gaps que a gente vai encontrar depois dos fragmentos posicionados, me mostra se eu vou ter interferência óssea de um lado ou de outro lado com o reposicionamento dos fragmentos depois das osteotomias, tá? Me permite ver o gap da maxila e permite, inclusive, discutir com o paciente o que a gente provavelmente vai proporcionar a ele em relação à cirurgia. Então, isso aqui, de novo, assim como as nossas simulações para rinoplastia, isso aqui também não é uma promessa de resultado, mas o paciente consegue ver mais ou menos o que vai acontecer com o perfil dele, ok? Esses são os guias cirúrgicos que atualmente a gente faz esse planejamento, pega esse planejamento, confecciona esses guias são impressos numa impressora tridimensional, esses são guias feitos em resina, tá? Então, o encaixe desses guias é perfeito, certo? Então, a gente possibilita que esse paciente com um volume de via aérea de mais ou menos 1.471 milímetros cúbicos, tá? Depois da cirurgia, passe quase dobre, né, esse volume de via aérea. E é por isso que essa cirurgia funciona. Tá? Então, a área em preto é a área de maior estreitamento, a área em amarelo e verde é a área de maior dilatação, aí, né, expansão que a gente consegue. Paciente pré-operatório, pós-operatório, né, e de 32, esse paciente vai para 2,1 eventos hora. Outros pacientes também que apresentam deformidade dentofacial, então esse paciente chamado por muitos de prognata, mas na verdade ele não tem a mandíbula muito para frente, o que ele tem na verdade é um déficit de crescimento da maxila, e esse tipo de alteração também pode gerar problemas com a apneia do sono, ou seja, a região reto-palatal dele está mais colapsada. Então, o avanço da maxila e o ajuste da mandíbula permite, né, que um paciente com 11 eventos hora, então vejam vocês, uma apneia do sono relativamente leve, mas isso incomodava o paciente, né? Como é que você vai chegar para um paciente desse que tem essa deformidade e vai propor uma cirurgia faríngea para ele sem ele ter uma amígdala grande, por exemplo?
para mim não faz o menor sentido, tá? Então, aqui, o planejamento dele, então, o avanço maior da maxila com o ajuste da mandíbula, esse é o pós-operatório dele. Vejam vocês que os dois pacientes com deformidade dentofacial, né, apresentando uma melhora da estética facial, esse paciente passou a 1,1 com uma mínima de 90%, ou seja, o paciente está curado, né? Bom, isso aqui é a última publicação do grupo de Stanford, lembra daquele protocolozinho lá, fase 1, fase 2, eles atualizaram esse protocolo, o que eles incluíram aqui? Além da nasofibroscopia, hoje eles trabalham muito com endoscopia do sono. E na endoscopia do sono, a gente pode ter alguns achados. Dentre eles, tá? O colapso concêntrico e o colapso das paredes laterais, tá certo? Então, o paciente passa lá por toda a avaliação clínica, tá certo? Então, de novo, quando eles identificam que o problema é no nariz, fazem cirurgia nasal, tá? E aí eles incluíram aqui o DOM, né? Que é aquela cirurgia de expansão da maxila. Se eles entendem que o problema é retrolingual ou retropalatal, eles continuam fazendo isso, né? Redução da língua, avanço genoglosso, aqui eles colocam, né, o estimulador de viária superior, que é estimulador do... Fugiu hoje eu estou meio cansado, então está fugindo aqui. Mas, enfim, é como se fosse um marca-passo de via aérea em que há um estímulo e contração, né, dessa musculatura faríngea, impedindo, então, o colabamento, tá? Quando eles identificam, então, que o palato é o problema, eles permanecem fazendo a ovulo-palato-faringoplastia, enfim, das diferentes técnicas, né? Só que neste protocolo, quando eles encontram, então, um colapso concêntrico ou eles encontram uma flacidez da parede lateral ou eles encontram uma deformidade dentofacial, eles indicam o avanço maxilomandibular direto, tá certo? Então, isso é entre aspas, a maior inovação deste protocolo, né, fase 1, fase 2, que eles antes chamavam. Então, hoje, eles já se convenceram, na verdade, que a gente pode indicar a cirurgia esquelética, que quando eu falo cirurgia esquelética, o avanço maxilomandibular, para pacientes que não foram submetidos a nenhum tipo de tratamento prévio, certo? Bom, concluindo, aula longa, conteúdo grande, mas é o nosso dia a dia aí, tá certo? Então, primeira coisa, entender a fisiopatologia, lembrar que existe uma neuropatia muscular, tá certo? E isso você precisa dizer ao seu paciente. Existem pacientes que representam todas as características que são bons respondedores, aparentemente, às técnicas que a gente conversou aqui, que não respondem bem, existem. Aonde é que está o problema? Foi você que errou na cirurgia? Não. Provavelmente é a neuropatia muscular que esse paciente apresenta e a gente não consegue medir isso no pré-operatório, tá? Ou na hora que a gente vai indicar algum tipo de tratamento, inclusive tratamento clínico, tá? Então, o que eu converso? E eu falo isso para o meu paciente no consultório, você tem uma maior chance de um bom resultado dependendo da tua anatomia, e é isso que eu vou modificar. E algumas técnicas vão trazer algumas alterações musculares, como a melhora da tensão, e com a melhora da tensão a gente está, na verdade, aumentando também o espaço. Então, isso precisa ser discutido com ele. O tratamento clínico, durante muito tempo, o CPAP foi considerado padrão ouro, tá? Para colegas que não operam ou que ainda têm muita resistência às cirurgias esqueléticas, ainda continua sendo. Então, independente da gravidade, enfim, o CPAP é uma opção terapêutica, tá certo? E aí, hoje já podemos considerar que o avanço maxilomandibular, já tem trabalhos mostrando que o avanço maxilomandibular ele é comparado ao CPAP em relação o desfecho, né? Ou seja, a taxa de sucesso. Tá? Então, é a única cirurgia que pode ser comparada ao CPAP, o avanço maxilomandibular. Para a gente saber quais técnicas, quais pacientes, né, o que funciona, né, para cada um deles, mais estudos, obviamente, precisam ser feitos em relação às cirurgias. Acho que os critérios de sucesso precisam ser revistos, os critérios de sucesso são muito bonitos nos trabalhos, mas na prática clínica, você tirar um paciente de 40 para 19 é considerado como taxa de sucesso, e esse paciente continua doente, na minha opinião. Então, isso é um paciente que vai precisar de um tratamento a mais, e eu não posso incluir ele como tendo sucesso no meu, né, na minha proposta para ele, né, ao meu ver.
O tratamento precisa ser individualizado, então você precisa examinar o paciente. Não adianta olhar só a polissonografia. Esse é grave, vai para o avanço. Esse é leve, vai para o aparelho intraoral. Não, você tem que examinar o paciente. Nariz, garganta, nasofibro, e olhar a anatomia esquelética dele, né? Considerar, obviamente, também a idade, as comorbidades, então tudo isso também tem que entrar nessas indicações. Tá? E por isso a indicação cirúrgica tem que ser criteriosa, né? E aí, de novo, eu bato em cima, tem que ser anatômico, então olha para a anatomia, tá? Independente da gravidade. Chega, tá bom, falei muito.